Bom, então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Então a gente inicia aí. Na verdade, já iniciou, né? As aulas mesmo a partir de agora. A gente está na segunda metade aí, né? No módulo específico do curso de vocês, né? Agora nós vamos para a parte mais prática. Provavelmente vocês também vão ter prática aí na empresa, né? Com um professor aí da escola. Bom, então a gente inicia esse módulo específico, né, com a primeira coisa que a gente precisa ter enquanto mecânicos, né, de máquinas industriais, né, ou qualquer outra área técnica, né, saber fazer uma leitura de um projeto, né. A gente pode tanto elaborar projetos quanto executar esses projetos, né. Então, tanto para fazer um quanto para outro, a gente tem que ter uma boa noção, principalmente do desenho, né, como elaborar esse desenho, qual a forma correta, quais as normas, né, quais as técnicas que a gente tem que usar para elaborar esses desenhos, né, e saber principalmente entender ali, fazer a leitura para poder executar, né, para sair conforme foi projetado também é importante, né. E também para manutenção, né? A manutenção também, né? O pessoal que vai fazer a manutenção de uma máquina tem que pegar uma vista explodida, um desenho de um projeto, talvez tenha que fazer, por exemplo, é, máquinas antigas que não se tem mais peças sobressalentes, às vezes a pessoa tem que, né, o técnico tem que fabricar essa peça, né, tem que pegar dados e mais informações dessa peça para ele poder então fazer uma fabricação, né? Então é isso aí que a gente vai abordar hoje, pessoal. Vou falar da superação só para falar essa o C, deixa eu colocar na sala aqui e mostrar para vocês. Compartilhar minha tela aqui. Então, pessoal, ela iniciou no dia 15 e vai até o dia 25, certo? A gente vai continuando aí normalmente, né? Vai estar até o dia 19, as web aulas aí, normalmente. Aí, conforme, pessoal, as duas últimas aulas a gente deixa para vocês fazerem as atividades, colocar as atividades em dia aí. Bom, essa unidade curricular, ela é composta de duas operações. Em uma, vocês vão fazer vistas, né? Pegar uma peça e fazer diferentes vistas, vou abordar com vocês sobre. E o outro é a partir de um desenho extrair informações. Então tem perguntas ali, a partir daquelas perguntas vocês vão extrair as informações, que é mais ou menos o que a gente precisa fazer dentro de um desenho, né? E antes de iniciar aí, pessoal, quero passar aí um vídeo da indústria, logo em seguida a gente inicia. Their weight is 400.100, our weight 400.096.
That's the end of. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos iniciar aí, né? Ah, bom, como eu falei, né, um profissional, né, qualificado, né, na área dessa, então, o que a gente está especificando que é a área nossa aí, né, de mecânica de máquinas industriais, mas qualquer área técnica, né, que tem para um processo de fabricação, executa um projeto, tem que ter essa noção do desenho, né? Então, essa representação, né, ela vai detalhar a precisão, as peças, máquinas e equipamentos, justamente para garantir, né, dar o chamado controle de qualidade, né, resultado final da fabricação e também da reparação. Então, não vale só para o projeto e para a execução, vale também para manutenção, né. A gente tem um exemplo aí, ó, de uma peça, né, tem todos os seus detalhes aí, né, então a gente tem ó, as diferentes vistas, né, então uma peça em formato cilíndrico, cada uma das dimensões, os cortes, né? Dentro do desenho também tem algumas especificações, né, de como é, o que que é o material que vai ser feito essa peça, qual que é a peça bruta, né, o tarugo que vai utilizar, por exemplo, para fazer essa peça, quantidade, quando não tem tolerância especificada, qual é o acabamento, enfim, se tiver qualquer outra coisa, vem também no meu desenho, né? Bom, então o meu desenho, pessoal, o básico dele, todo desenho é feito por linhas, né? Então, só que cada linha ela vai ter uma convenção, ela vai ter um tipo, né? Quanto ao tipo mesmo, a largura e suas aplicações, né? A norma que rege, vocês vão ver ao longo aí, deve ser que tem várias normas, inúmeras normas que especificam só a parte do desenho técnico. E cada uma numa parte específica, por exemplo, a NBR 8403 de 94, ela vai abordar especificamente as linhas, né? Aplicação de linha no desenho. Por que que é tão, é que fala, distribuído em várias normas? Por que que é uma norma só para desenho técnico? Justamente, pessoal, se tivesse uma norma só, ia ser praticamente um livro enorme, né? Então, para principalmente melhorar a questão de revisão, alguma coisa for alterar, assim, a melhor forma é destrinchar mesmo, deixar ela bem dividida mesmo nas diferentes partes do desenho. Fica melhor, né? Para ter para uma área for necessária uma revisão, alguma alteração nesse sentido e não ficar uma norma demasiadamente grande, né? Bom, então sobre as linhas, pessoal, tem essa tabela aí. Então a primeira linha que eu tenho aí é uma linha contínua larga, né? Então ela é aplicada para contornos visíveis e arestas visíveis, né? Então onde eu estou vendo ali é uma linha mais larga, uma contínua estreita. Aí cada uma dessas letras aqui, pessoal, tá dentro aqui, ó. Vocês vão identificando aí no slide. Então, uma linha contínua estreita, ela tem essas 7 aplicações. Então, eu posso aplicar para a linha de intersecção imaginária, só para quando é para uma referência ali, para pegar uma referência no desenho, linha de cota, né? A gente vai falar também que é um elemento, que é a cota onde vai estar a dimensão, né, daquilo que está no desenho. Linhas auxiliares, caso haja necessidade, então são aquelas linhas que me auxiliam na confecção do desenho, mas não necessariamente ela faz parte do desenho, só para auxiliar mesmo. Tem as linhas de chamada, que é a linha para chamar cota, ou outro tipo de linha de chamada. A Ashura, né? O que que é a Ashura? Quando eu faço representação em corte aqui, por exemplo, eu estou fazendo esse corte aqui, a Ashura, o que que é? Eu faço um corte, aí onde é a parte maciça, eu também vou detalhes para vocês, a parte do corte, ela é representada, é chamada de Ashura, né? A gente vai ver mais na frente que cada tipo de material é representado por uma Ashura diferente. É, Outra aplicação é para contorno de seções rebatidas na própria vista, e a outra aplicação é para linhas de centro curta. Outro tipo de linha que a gente tem é essa aqui, que realmente ela feita à mão livre, sem o uso de uma régua ali para fazer essa linha. Chama realmente contínua estreita à mão livre e ela é aplicada para limite de vistas ou cortes parciais ou interrompidos se o limite não coincidir com linhas traço e ponto. É uma forma, por exemplo, de fazer um corte, né? Então, eu quero fazer só um corte parcial, não quero apresentar tudo, eu faço essa linha à mão livre. Essa aqui que parece um eletrocardiograma, né? Um sinal de exame de eletrocardiograma, é uma linha contínua estreita em zigue-zague. E para onde ela é aplicada?
ela destina a desenhos confeccionados por máquinas, né? Então, é onde quando eu utilizo, por exemplo, os aplicativos de desenho, né? Como AutoCAD, é, SolidWorks e outras opções aí, né? Eu tenho a linha tracejada larga, né? Então, para contornos, por exemplo, eu estou fazendo uma vista, eu tenho um contorno que ele não é visível, né? Então, eu não estou vendo um contorno que é visível, mas ele existe, eu utilizo uma tracejada, né? Então, como se estivesse atrás de uma parte que eu tô, que vamos dizer, está tampando ali que eu estou vendo na hora. Eu tenho a tracejada estreita, que também é para tanto contorno como para arestas não visíveis. O traço e pontos estreitos. Vou aplicar então para linhas de centro. Então, por exemplo, para posicionar furos, né? Furos ou principalmente partes redondas, né? Da minha peça. Linhas de simetria. Então, se eu tenho uma peça com uma simetria, né? Dos dois lados aí, né? Eu utilizo essa linha também, esse tipo de linha. E para representar trajetórias. Então, por exemplo, isso aqui é uma alavanca. Então, esse ponto traço aqui ó, é para representar justamente é, qual que é a trajetória dessa alavanca. Então, qual é o seu limite máximo e o seu limite mínimo ali, né? Qual é a sua amplitude de movimento. Esse outro aqui é o traço e ponto estreito, larga nas extremidades, né? Então, como está aqui, né? Em mudança de direção. Então, quando eu quero fazer um corte para mudar a direção, né, ao invés de fazer um corte, vários tipos de corte, eu faço um só. Então, eu vou fazendo essa mudança de direção. O outro traço e ponto largo é indicação das linhas ou superfície com indicação especial. E essa linha aqui do tipo K ali, ela é traço e dois pontos estreitos. É para indicar contornos de peças adjacentes, né? Então, é uma peça que está adjacente, eu utilizo essa linha. Posição limite de peças móveis, né? Então, quando peças que se movimentam ali, eu indico com esse traço dois pontos. Para linhas de centro de gravidade, né? Para indicar, por exemplo, onde é o centro de gravidade, no centro geométrico da minha peça. Cantos antes de uma conformação, né? Quais são os cantos, né? Por exemplo, eu pego uma peça bruta para fazer uma conformação ali, um arredondamento, eu indico essa linha para saber onde vai estar, né? Antes da conformação. E detalhes situados antes do plano de corte. Então, vocês vão ver que tem inúmeras aplicações de linhas aí. Bom, e o meu desenho, pessoal, ele é feito a partir de perspectivas. Então, a gente tem as chamadas perspectivas isométricas, né? Bom, a isometria isométrica, né, vem da palavra grega, que é iso, né, quer dizer igual, e metro, que é medida, né, que onde se mantém, né, proporcionalidade entre as partes do desenho. Para que tem que se manter essa parte do meu desenho? Para evitar, né, distorção visual, né, para evitar que a coisa assim, de você olhar de uma perspectiva, né, da impressão, né, então, né, eles não tem aquelas chamadas ilusões óticas, né, a gente olha uma peça ou algo assim e fala, nossa, a peça está mais longa, está menor, está maior, está menor, né? Então a gente tem que ter essa noção. Então, a perspectiva isométrica, a gente consegue ver tudo em igual proporção. Porque justamente, né, como a gente vai fazer o desenho, a gente não pode ter esse equívoco, né, esse engano na hora de fazer um desenho à medida certa. Senão a gente pode errar e traz todas as consequências aí. E no desenho técnico, essa perspectiva, né, isométrica, ela é a mais utilizada. Então, a gente, para representar ali, né, a gente faz três eixos, né, que é o chamado axonométrico, e vão determinar entre si o comprimento, a altura e a largura de um objeto. Então, eles formam entre si, é, entre esses dois 60 graus e da reta normal aqui 30. Então, as angulações desses eixos vão ser 120 graus em relação um com o outro. E esses eixos axonométricos, então, um representa a altura, um representa o comprimento e o outro a largura, né? Bom, geralmente tem umas folhas que são próprias, né? Ela vem um reticulado em formato de perspectiva, que dá para você fazer esse desenho. Ou nos próprios aplicativos, por exemplo, no AutoCAD também você pode, ao invés de fazer ele plano, você pode fazer o desenho em perspectiva. Tem uma forma de você colocar na perspectiva geométrica e até, por exemplo, colocar esses quadriculados aqui, né? Que chama de malha isométrica, né? Bom, então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de como fazer um cubo, né? Um cubo à mão livre em perspectiva geométrica, isométrica. Então, o que que eu vou fazer? O primeiro passo para fazer esse cubo. Eu vou fazer três linhas aqui acompanhando, né? Vou fazer uma, duas, três. E as três linhas vão se encontrar nesse ponto em comum.
O segundo passo, eu vou criar duas retas paralelas a essa linha aqui e uma paralela a essa outra linha aqui, ó. Certo. Agora eu vou criar outra paralela nessa vertical aqui, ó. Então, fecho mais duas aqui. Agora eu vou fazer uma paralela nesse sentido e outra paralela nesse sentido. Pronto. Fiz aqui o meu desenho do meu cubo em perspectiva isométrica, né? Então, bem simples de fazer, claro, quando tem essa folha aqui de malha isométrica, que ela já vem com a angulação correta. Tem pessoal aí que já está tão acostumado em fazer na perspectiva isométrica que consegue fazer sem esse reticulado, mas é treino, né? À medida que vocês vão treinando aí, pessoal, vocês vão entendendo como fazer esses desenhos aí à mão livre. Mas hoje como está tudo em computador, né, pessoal, tudo no aplicativo, o que você vai fazer à mão livre é quando você realmente precisa fazer um esboço, tirar uma ideia da cabeça mesmo e, como dizer, formalizar no papel, ter uma ideia do que fazer, você faz um desenho rápido ali, uma espécie de croquis, né? O croquis é um desenho técnico que ele não tem rigor de norma, né? Ele não tem rigor ali de execução, até porque é um desenho mais informal, quando você vai fazer mesmo um esboço de uma peça ou de um protótipo, né? Bom, da partir da perspectiva isométrica, então, eu crio as chamadas projeções ortogonais. Quem que concebeu essa ideia, né? Foi o matemático francês, o Gaspar Monge. Então, ele descreveu os objetos tridimensionais por meio de desenhos bidimensionais, ou seja, a partir de uma peça que tem três dimensões, né? Que é comprimento, altura e largura, ele consegue, então, decompor elas em vários desenhos bidimensionais, né? Então a gente chama isso de geometria descritiva, né? E como é que ele propôs isso, né? Então a gente tem os três planos, né? O X, o Y e o Z, e a gente cria dois planos, um plano na horizontal e outro na vertical. Então, após cruzar esses dois planos, eu formo então quatro quadrantes que chamam de diedros, né? Esses diedros têm duas faces, né? Então, o encontro de duas faces de um plano vertical do outro horizontal, a gente tem o chamado diedro, né? E eles são numerados no sentido anti-horário, né? Então, eu considero no sentido contra-relógio. Então, nesse primeiro aqui eu tenho o primeiro diedro, esse aqui o segundo diedro, esse o terceiro diedro e esse aqui o chamado quarto diedro, né? Então, por exemplo, eu coloco o desenho aqui, né? Eu coloco o meu objeto aqui e vou fazendo as projeções nos diferentes planos aqui, né? E isso é a forma de fazer essa representação, né? De sair de algo tridimensional para bidimensional. E isso aí, pessoal, eu posso fazer em qualquer um desses diedros, né? Posso fazer, como diz, posso convencionar em qualquer diedro. Porém, né? A gente sabe aí que a integração internacional, né? Hoje a gente pode fazer um projeto aqui e ele ser executado, por exemplo, na China, nos Estados Unidos, em outro país. Então, para não ser algo meramente vindo, né, convencionado pelo desenhista, pelo projetista, né, até para evitar essa perda de tempo com adaptações ou com entendimento do desenho, estabeleceu aí internacionalmente que os desenhos são feitos apenas no primeiro e no terceiro diedros, né? Então, é convencionado isso. Então, talvez você faz um desenho e você vai estipular no primeiro ou no terceiro diedro. Por exemplo, aqui no Brasil e nos países europeus, a gente utiliza a representação de primeiro diedro, né? Então, toda vez que a gente faz um projeto aqui, por exemplo, no Brasil e na Europa, é no primeiro diedro. Nos Estados Unidos, Inglaterra e outros países aí de língua inglesa e o Japão vão utilizar essas representações no terceiro diedro. Então, a diferença é bem pouca, pessoal, só dá uma diferença de uma vista para outra, uma fica de forma a ser rebatida, como se fosse um espelho, mas como padrão o desenho é o mesmo, não tem como você fazer algo diferente, tem que sair a mesma coisa, né? Bom, então como é que é a projeção no primeiro diedro, né? Então eu tenho aqui eu tenho o observador, eu tenho a peça e o plano atrás da peça, né? Então a projeção ela fica atrás da peça, né? Já no terceiro diedro, o que que acontece? Então tem o observador, o meu plano de projeção e a peça fica atrás do plano de projeção. Então essa é a diferença do primeiro com o terceiro diedro. O objeto, no primeiro diedro, ele fica entre o observador e o plano de projeção. Já no terceiro diedro, a minha peça, né, o meu objeto,
eu estou querendo fazer a decomposição ali em diferentes vistas, ele fica atrás do plano de projeção, né? Então eu vejo primeiro o plano de projeção para depois eu ver a peça. Então essa é como feita a projeção no primeiro e no terceiro diedro. Bom, então pessoal, para fazer essa projeção ortogonal, né, a gente considera que esses estejam estáticos no espaço, né? A gente não pode considerar que por mais que seja uma máquina, ela vai entrar em movimento, mas aqui é um desenho, então a gente tem que considerar ela estática, né? Porque a gente vai conceber a fabricação dessa peça, né? Então a gente pega primeiro então a peça, vamos projetar, por exemplo, no primeiro diedro. Como é que é o primeiro diedro? Minha peça está entre o observador e o plano, né? Então, por exemplo, se eu estou vendo essa peça aqui de forma frontal, de frente, então é chamada vista frontal. Então, eu estou vendo ela dessa forma. Então, eu estou vendo essa projeção aqui que está pintado na cor rosa. Se eu olhar essa peça por cima, eu tenho a chamada, né? Então, eu estou olhando aqui por cima, eu tenho a chamada vista superior. Então, eu estou olhando ela de cima, né? Então, eu estou olhando exatamente esses dois retângulos aqui, um pintado na cor azul e outro na cor roxa. Então, eu estou vendo só o 2D, eu estou vendo apenas essa projeção aqui, que são os dois retângulos, né? Óbvio, tem além, né? A peça tem três dimensões, mas a projeção é justamente isso, é decompor essa peça em três para duas dimensões. A outra vista que eu tenho, pessoal, eu pegar essa peça e olhar ela por baixo, então eu vou ter esse retângulo maior aqui e essa e o que que é essa linha tracejada? É justamente essa aresta aqui, ó, que eu não estou vendo ela, que eu sei que ela existe, mas está por trás da peça, né, olhando pela vista inferior. Então essa é chamada vista inferior. Se eu olhar pelo lado direito, eu vou olhar também um outro retângulo e também essa linha aqui, ó, que ela é não visível. Essa vista aqui eu vou chamar ela de lateral direita. Se eu olhar ela pela esquerda, eu vou olhar então esses dois retângulos aqui, um pintado de verde e outro de laranja. E essa minha vista é a vista lateral esquerda. E por fim, eu olhar essa peça por trás, é a mesma coisa que eu estou olhando essa vista frontal, só que de forma espelhada. Então, eu estou olhando para o outro lado. Então, essa aqui é a chamada vista posterior, certo? Bom, e como é que eu faço então essa projeção no terceiro diedro, né? É, então, por exemplo, se eu estivesse fazendo isso em um país, por exemplo, o Japão, Estados Unidos, eu vou olhar então essa peça daqui, né? É como se ela fosse espelhada, então se eu estivesse olhando por trás de um espelho. Então, nada mais do que ela é a mesma do primeiro jet, só que invertido. Ou seja, a minha vista frontal agora eu vou ver ela dessa forma, então como se eu estivesse virando ela aqui, ó. Então, eu estivesse espelhando ela mesmo. Então, eu vejo ela frontal como se fosse aquela projeção de espelho, né? Eu vejo invertido, né? Então a projeção é do espelho, como se fosse imagem de espelho. Então aqui ó, a vista frontal agora fica invertida, mas é a mesma vista. A superior. Então agora minha vista superior agora ela fica invertida. Então todas as minhas vistas agora ficam invertidas. Eu tenho a minha vista inferior, a lateral direita, a lateral esquerda, que não vai estar do mesmo jeito, e a posterior. A posterior também agora vai estar dessa forma, né? Então só como se fosse espelhado. Então vocês podem ver aqui como se tivesse como é que é a lógica aqui? Como se eu tivesse realmente pegado um espelho e colocado aqui no meio, ó. Coloquei aqui no meio, ó, tá vendo? Como se fosse uma projeção mesmo de espelho. Nada mais que essa é a diferença de projeção feita no primeiro e no terceiro diedro, né? Então essa é a diferença. Bom, e outra forma de entender, né, pessoal? Então, ao invés dos planos paralelos ao redor da peça, né, uma coisa mais formalizada, o que você pode fazer? Você pega a peça e posiciona nas diferentes, né, se posicionar nas diferentes posições de vista dessa peça. Então, eu vou ver ela de frente, então agora eu vou olhar ela por cima, vou olhar por baixo, vou olhar para os lados e vou olhar na posterior. Pronto, é assim que a gente olha um lado, né, uma vista, faz aquele desenho ali daquela vista, olhando de frente. Olho do ponto de vista superior, então estou vendo a vista superior. Olho por baixo, faço a vista inferior. Olho para o lado direito, faço a vista lateral direita. Olho para o lado esquerdo e faço a vista lateral esquerda, né? Então a gente faz o desenho conforme a gente consegue visualizar.
né? Então, agora, feito isso, a gente organiza, né? Organiza as diferentes vistas na seguinte ordem, né? Então, é frontal, né? Conforme o primeiro diedro, né? Frontal, lateral, direita, esquerda, né? E superior. Então, tanto para o primeiro quanto para o terceiro diedro, a gente tem essas vistas, né? Chama de vistas no objeto tridimensional. Bom, então quando a gente fala vista frontal, a gente pode chamar também de vista de elevação. Então, ele indica a projeção frontal do objeto. A vista superior também, ela pode ser chamada de planta, né? Então, essas plantas baixas, por exemplo, aí já está numa outra área, por exemplo, na área de construção civil, a gente vê, ou até uma instalação predial, ou até industrial, a gente tem a planta de uma determinada construção. Então, aquela vista que a gente tem é superior, e ali indica que a gente levantou meio que 1,50 m ali, né, 1,5 m do chão e fez um corte, e olhou por cima aquela construção ali civil. Ó, ela está em escala, né? Justamente para caber dentro do papel. E aquela vista, ao invés de chamar de vista superior, simplesmente chama de planta, né? É a planta, por exemplo, de uma casa, de uma residência, de um prédio, de um comércio, enfim. A vista lateral esquerda, né, é o direita, que indica a projeção visto pelo lado direito. A vista lateral esquerda, que é a vista do objeto pelo lado esquerdo. A vista inferior, né, quando a gente vê por baixo, e a posterior, quando a gente lá vê por trás da peça, né? Então é a vista pro lado de trás, né? Bom, no desenho, pessoal, quando a gente tem um desenho ali, tem a legenda ali, ou o carimbo, né? Que é onde tem as informações ali, por exemplo, de quem é a empresa, quem está executando ali o projeto, né, quem está desenhando ali o projeto, é, qual que é a especificação, escala, e qual que é a simbologia do diedro, se está feito no primeiro ou no terceiro. Então, essa simbologia indica que eu estou fazendo no primeiro diedro, e fazendo o espelhamento, eu estou fazendo no terceiro diedro. Bom, outro elemento que a gente tem no desenho, pessoal, é a cotagem, né? Então, todo desenho ele tem uma dimensão, né? Eu preciso fazer uma dimensão, porque eu vou fabricar, eu preciso saber as dimensões daquela peça, né? Como é que eu vou adivinhar ali, né? Se não tiver, então, as informações suficientes, eu tenho que deduzir, fazer deduções. E fazer deduções ali, por exemplo, onde eu preciso onde eu necessito de uma precisão, posso estar sujeito a erro. Então, o meu desenho tem que estar muito bem cotado, bem indicado as dimensões. Então, para ter essa compreensão detalhada, então a gente vai ter uma norma que vai reger só essa parte da cotagem, que é a NBR 10.126, estabelecida em 1987. Então, ela vai ter regras para representar as informações dimensionais em desenhos técnicos. E a cotagem, então, ela tem quatro elementos. Então, a gente tem a linha de cota, né, onde eu vou dimensionar ali, colocar a dimensão, a cota, que é o número que representa a dimensão, a linha limite de cota, que é uma linha auxiliar, né, tanto do lado quanto do outro, né. Bom, então são praticamente, e a linha, né, essa aqui é limite da linha de cota e a linha auxiliar, né, então esse aqui é o limite e a linha auxiliar propriamente dito, né, são esses quatro elementos. Bom, por que que eu não posso fazer a cota coincidir com a aresta? Justamente para não gerar confusão, não poluir o desenho. Desenho simples, por mais simples que seja, você pode colocar aqui, mas ainda assim fica poluído. Visualmente não fica bom. Pode gerar confusão, pode gerar uma interpretação errônea, né? Então é sempre bom dar uma afastada do desenho mesmo, né? Da aresta mesmo, colocar linhas menos espessas, né? Para não também confundir com a aresta e fazer de forma organizada. Bom, também poderia colocar as unidades de medida. Também, para não poluir o desenho, não sobrecarregar demais de informação, eu posso especificar qual é a unidade lá na legenda, lá no carimbo do meu desenho, justamente para também deixar o meu desenho mais limpo possível, mais sóbrio possível, né? Então, no desenho técnico, pessoal, por mais que a gente tenha colocado detalhes, mas geralmente no desenho também menos é mais, né? Então, nunca poluir demais. Por mais detalhado que esteja, por mais detalhado que necessite o meu desenho, eu tenho que fazer, como diz, o máximo de informação com o mínimo de recursos possíveis, justamente para evitar que o meu desenho fique sobrecarregado. Bom, e caso o objeto ser cotado também tenha detalhes angulares, né, então quero representar um ângulo, ele também tem que estar centralizado sob a linha de cota, ou ele está centralizado ou está paralelo a ela, né? Então,
ou ele está centralizado assim, ou né, o paralelo aqui é o centralizado, nesse caso aqui. Ok, pessoal, então eu vou falar da primeira superação, o que que é essa primeira superação. Bom, vamos entender aqui, pessoal, o contexto, certo? Então vamos lá, Nelson concluiu um curso de mecânico de máquinas industriais e agora está buscando uma oportunidade na área em que se qualificou. Dentre suas pesquisas para oportunidade de emprego em empresas do ramo, ele encontrou a empresa SPN Máquinas Industriais. A SPN trabalha com processos mecânicos de usinagem e é reconhecida no mercado pela execução eficaz dos seus trabalhos, aliando a satisfação dos seus clientes com a qualidade dos seus produtos. Então, para o cargo, é solicitado que o profissional escolhido tenha algumas características que a empresa acredita serem fundamentais para que o processo a ser desenvolvido mantenha a qualidade e a aceitação do mercado. Então, Nelson recebeu uma lista com especificações então feitas por Carla, responsável pelo recrutamento, e o desenho de uma peça com as informações. Então, ele deverá elaborar um croquis que contém apenas informações corretas e necessárias para a compreensão do profissional que irá realizar a manutenção da máquina. Então, eu tenho essa peça aqui, pessoal, em perspectiva. Então, vocês vão fazer o croquis das vistas principais do objeto representadas em primeiro diedro. Vou fazer um exemplo aqui da primeira vista para vocês e depois vocês desenvolvem, correto? Só abrir uma, só aumentar o zoom aqui. Deixa eu só, deixa eu só pegar aqui, pessoal, o desenho para ficar melhor. Só um minutinho aqui. Ótimo. Tá aqui, ó. Então, eu vou fazer vou abrir um pente aqui. Pessoal, vocês podem estar fazendo à mão, certo? Peço que vocês utilizem uma régua, tá? Eu vou fazer a mão livre aqui, mas não recomendo. A não ser que vocês já tenham uma habilidade manual mesmo aí de fazer à mão, mas na verdade eu não recomendo. Então, eu vou colocar aqui uma linha, colocar essa linha mais fina aqui, ó. Então, eu vou fazer, pessoal, essa vista aqui, ó, como se eu estivesse olhando aqui de frente, certo? Então, eu vou olhar essa vista aqui, ó. Então, vamos lá. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Aí eu vou fazer aqui. Bom, também vamos manter, só manter a proporção, pessoal. Então, basicamente, eu vou ter uma linha tracejada aqui, né? Mais ou menos aqui. Que mais? Vou ter também uma linha tracejada aqui também. Bom, e aqui eu vou cotar, certo? Eu vou fazer a cotagem dessa parte aqui primeiro, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho 75. Aqui eu vou ter 120. Essa outra parte aqui eu vou ter 50. 50. Aqui vai ser 20. Bom, então essa aqui, pessoal, é a vista, é a chamada vista frontal, certo? Vista frontal, certo? Então tem essa primeira vista. Então, pessoal, vocês conseguem depois desenvolver essas outras vistas aqui, a lateral, a superior aqui, a inferior e a posterior?
Alguma dúvida aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí? Não, os meninos tá tranquilo em relação ao É de- conteúdo aí. Tá tranquilo, pessoal? Bom, eu acho que é mais tranquilo desenvolver. Podem fazer à mão, pessoal, mas como eu falei, eu não recomendo porque não, a não ser que vocês tenham uma habilidade manual para fazer à mão aí, fazer certinho. Eu mesmo aqui, ó, tenho que fazer utilizando algum aplicativo, utilizando um programa, caso eu tenha que ter um AutoCAD, né? Ou se quiser fazer também usando uma régua, só manter a proporção, não precisa fazer exatamente na mesma dimensão, só para manter a proporção, colocar a cota. Fica a critério, tá bom, pessoal? Como foi? Pode fazer à mão, pode fazer, se quiser Professor, jogar um AutoCAD também, pode falar. tem que fazer de todos os ângulos ou só vista É, frontal? não, você tem que fazer. Bom, eu fiz a primeira aqui, a frontal. Você tem que fazer a frontal, as De duas todos? laterais, né? A direita e esquerda, Uhum, a inferior e a superior. beleza. Bom, Aí pode ser em várias. Tem que ser no mesmo arquivo, aí coloca em PDF, né? Tudo junto. pode, aí você coloca em PDF. Vocês já utilizaram aquele. Tem vários que unem vários arquivos em um só, que é o I Love PDF, você já ouviu falar dele? Uhum. É, só ir no site lá, ó, não sei se vocês já utilizaram ou não. Aí, eu tava pensando em fazer no Canva, não dá certo, não? Dá também. Se quiser fazer, fica do jeito que vocês acharem melhor. Eu digo porque Não, beleza. esse I Love PDF ele é só para juntar vários arquivos PDFs em um arquivo só. Ah, Só sim. para ele é só para juntar os PDFs, ele não é Ah, nem não, para beleza. criar nada, ele é só pega os PDFs, junta tudo só. Se quiser colocar, ele converte também, converte imagem em PDF, converte PDF para imagem, ele faz várias conversões. Ah, Esse site aqui, inclusive, pessoal, deixa eu só colocar aqui para vocês. Viu? É isso aqui, ó. I love PDF. Tá vendo? Ó, juntar PDF, dividir, comprimir, tá vendo? Ele faz algumas conversões, ó. Então, por exemplo, eu quero juntar PDF, ó. É só você clicar e arrastar aqui um monte de PDF, ele junta e coloca em um só. Aí ele beleza. converte em um arquivo só. Faz conversões também. E aí, pessoal, mais alguma dúvida aí, questionamento? Só isso. É isso, pessoal. Então, é isso aí, turma. Atualizando aqui para vocês aí hoje. Amanhã, então, a gente continua. Aí eu falo mais do assunto também, da outra atividade. Então, vou desejar a vocês, então, uma boa tarde, ok? Então, todos com Deus e até a próxima. Com Deus. Tchau, tchau. Falou. Falou. Tchau. Esse vídeo é filho. Só uma pausa.